Poxa, como é que a gente faz o melhor software? Aquele software que de fato resolve o problema das clientes, das usuárias, ao mesmo tempo que ajuda a gente a atingir os objetivos da empresa. Não quer dizer que quem é teste, que é ilustrador, não consegue virar PM, assim não quer dizer que quem é PO não consegue virar PM. Não é isso. Ele só está dizendo que é um salto muito grande, né? E empresas que têm uma estrutura de desenvolvimento mais estruturada, né, querem formar desde o início as competências que você precisa. E aí, pessoal, mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords. Aqui é o Joca. Oi, pessoal, aqui é o Felipe Castro. E hoje a gente vai falar de um tema bem, enfim, interessante, que é o tema da diferença entre Product Owner e Product Manager. Vai ser uma conversa bem legal. Só esperando, a gente combinou de fazer alguns disclaimers, algumas ressalvas, né? Esse é um tema polêmico, o objetivo aqui não é falar mal de ninguém, não é? Então, se você é PO hoje, se você sua empresa usa PO, nosso objetivo não é, né, atacar ninguém, é fazer um pouquinho de um amor direto, né, um tough love, né? Talvez dar uma sacudida com as pessoas que ainda estão presas nesse modelo de PO, que, como a gente vai conversar, é um modelo que vai morrer, né? Especialmente com Generative AI, com AI generativa que está vindo aí. Eu acho que, enfim, uma coisa até que a gente estava conversando, uma coisa que eu vejo na verdade, as empresas utilizando, né, vamos contratar a Product Owner, porque, enfim, elas querem ter um orçamento menor e Product Owner é mais barato, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto no mercado. Mas para mim, assim, Product Owner deveria ser um termo que a gente deveria não utilizar mais, né? E deveria utilizar o termo Product Manager. Quando a gente tem um time que é um time de produto, não um time de projeto, um time, né, que trabalha baseado em entregar features, mas se a gente está pensando num time que entrega resultado de fato, né, está com foco no objetivo claro e tem clareza dos resultados que quer atingir, né, a pessoa que está ali é a pessoa Product Manager. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e definir as duas coisas, né? PO é uma função num time Scrum, é isso, né? É o administrador do backlog, né? E eu acho que a melhor explicação o Mário faz uma provocação muito boa, que ele fala assim, developer não tem o curso de 2 dias para virar developer. Designer não vira designer em 2 dias. Por que o profissional de produto faz um curso de 2 dias no Scrum e vira profissional de produto? Não é assim que funciona, né? Engenharia é uma carreira, design é uma carreira, produto também é uma carreira. Você não faz um curso de 2 dias, sem prova no final, com uma provinha essa boba, e vira, né? Então, esse curso de PO, no máximo, te ensina os rituais de Scrum, né? Então, PO é só um papel dentro do Scrum, administrador do backlog, como é que faz a história, essas coisas, né? PM é muito mais do que Product Manager, é muito mais do que isso, né? Então, a primeira coisa que tem que entender é a diferença dos dois. PM é um papel muito difícil, né? Que é uma visão muito maior do produto, uma visão global da empresa, etc. E PO é o papel do Scrum, né? Então, primeiro entender a diferença. Então, vai mais do que só o nome. Eu concordo com você que não devíamos usar o nome PO, mas é mais do que mudar o nome. Porque um erro muito comum, que eu já vi nos meus clientes no Brasil, já vi aqui nos Estados Unidos, eu já vi a Melissa Perry, já conversei com ela também fala de vários clientes dela, que as empresas, quando estão fazendo transformação para produto, simplesmente falam assim, agora todo mundo é PM. Sem nem perguntar se a pessoa quer ser PM ou não. Entendeu? A pessoa era gerente de projeto, às vezes era outra coisa, não era nem gerente de projeto, era analista de requisito. E aí vira PM. E aí depois odeia ter que fazer discovery, fazer análise de dados. Eu nunca quis fazer essas coisas. Então, eu acho que tem primeiro essa armadilha de só pegar e mudar o nome, não é isso, né? Você tem que mudar o papel, né? E tem que preparar as pessoas para fazer o papel, tem que mudar o ambiente para permitir o papel, né? Então, a gente não está falando aqui só de mudar, né, o nome, mas eu concordo com você, né? A empresa que ainda está usando o nome PO em 2025, temos alguns desafios aí, né? E assim, provavelmente ela está querendo cortar custos, né? Muito provavelmente ela está querendo pagar menos pela função e, obviamente, pagando menos, vai ter menos também, vai ter uma pessoa que não está preparada para realmente ser
o que se espera de um Product Manager, né? Que é essa questão, né, o próprio Felipe falou, né, do discovery, tem essa questão toda também de articular, né, na empresa inteira, falar com todos os stakeholders dentro da empresa, né, não só entender bastante do cliente, mas entender o impacto do produto nos objetivos da empresa como um todo. Mas outro padrão que eu já encontrei também, Felipe, que eu imagino que você tem encontrado também, é times que têm PM e PO, né? Ou seja, PM mais estratégico, né, ou mais de negócios, e o PO é a pessoa que fica dentro do time. Já vi até reportes separados, né? O PO está reportando para tecnologia, enquanto que o PM está reportando para negócios. Eu acho que a minha leitura, que quem usa PO, acho que pode ter isso de salário, isso eu nunca encontrei, mas primeiro é que ainda está muito preso no modelo de feature team baseado no Scrum, ou pior ainda, está vindo do Safe, então, que aí usa essa nomenclatura. Tem as empresas que achavam que fazer transformação era só adotar Agile. Métodos ágeis é um pedacinho, né, do quebra-cabeça, talvez seja 10, 20% do problema. Então, eu acho que PO, eu acho que é mais isso, quem vem dessa tradição do Scrum, ou, pior ainda, do Safe. Eu acho que é um pouco essa minha leitura. Eu acho que, nos casos que eu encontrei, onde tinha PM e PO, é porque a empresa tinha um processo muito pesado de documentação e de planejamento e de reporte, etc. Aí precisava de uma pessoa para fazer o operacional. Um trabalho muito grande de escrever história, de fazer épico, de fazer... Né? Ou seja, todos os artefatos do Scrum e muito pesados. Né? Mas como a gente falou no nosso episódio lá sobre AI, como vai prototyping, essas coisas todas estão caindo, você não precisa... Para que você vai fazer? Né? Você faz uma narrativa entendendo o que você quer acontecer, né? Você explica o alto como você quer alcançar, o contexto, e depois você faz o protótipo direto. Né? Você não precisa fazer o meio do caminho, você envolve os devs, né, no processo de discovery contínuo, usando Vibe Prototyping. Então, muita coisa desses artefatos pesados foi embora. Então, acho que as empresas têm que rever o processo e também ter pessoas melhores, mais capacitadas, que possam fazer o papel de PM, não só o papel de PO. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você falou num ponto, Felipe, do Agile, né? Eu, particularmente, entendo que o Agile foi um passo importante que a gente teve que dar em relação a como que a gente faz software, né? Mas uma coisa que eu costumo chamar a atenção das pessoas, não sei se você já percebeu isso, né, são 17 signatários ali, né, do Manifesto Ágil. Todos homens brancos e só engenharia. Né? Só engenharia. Não tem designer, não tem produto, não tem mulher, não tem ninguém que seja branco. Né? E eu te digo um ponto a mais, Felipe. Além de tudo isso, todos eles, na época, estavam trabalhando em empresas que faziam software sob demanda. Que é o cliente pede e eles vão lá. Por isso que eles fazem, isso é uma coisa que eu chamo a atenção, por isso que eles falam que eles estão descobrindo melhores maneiras de fazer software. O que é melhores maneiras de fazer software? É um foco no processo. Né? No processo de fazer, quero que o processo de fazer software seja melhor. Eles não. Seria diferente se a gente mudasse a palavra melhor para um outro lugarzinho. Estamos descobrindo maneiras de fazer o melhor software. Se a gente mudasse essa palavrinha de lugar, aí a gente está começando a falar de produto, né? Que é, poxa, como é que a gente faz o melhor software? Aquele software que de fato resolve o problema das clientes, das usuárias, ao mesmo tempo que ajuda a gente a atingir os objetivos da empresa. A gente tinha combinado de não falar de Agile, mas você já falou de Agile, né? Porque Agile é muito polêmico, né? Mas eu já fiz várias palestras sobre isso, tem artigos escritos sobre isso, é fácil de achar minha... Porque eu quero polêmica 10 anos atrás. Né? Eu escrevi um artigo em 2016 dizendo que o Manifesto Ágil estava errado, porque o princípio de que a melhor maneira, né, a principal medida é software funcionando, é obviamente uma métrica de output, né? É a definição o feature team, né? Onde o objetivo é só entregar coisas. Mas o meu artigo já tem 10 anos. Né? É 2016, vai fazer 10 anos o meu artigo. Né? Então, assim, acho que a gente tem que evoluir, espero que esse tipo de coisa não seja mais tão polêmico quanto era em 2016. Mas acho que voltando específico para o tema do PO, as pessoas ainda terem dificuldade com a diferença, acho que é algo preocupante, especialmente com a vinda de AI, né? Porque como o papel de
administrador do backlog, etc., criador de histórias, esse papel ele vai morrendo, né? Porque agora você não precisa, você faz direto no protótipo, você faz no Lovable, no Cursor, seja o que for. Então, acho que as pessoas que ainda estão presas nesse modelo vão ter um problema de carreira, né? Então, acho que tem esse lado também, você tem que evoluir. E muito mais para entender a necessidade do cliente, entender a necessidade do negócio, né? Conseguir identificar quais são os problemas críticos que você deve resolver, definir claramente esses problemas a resolver, definir como medir, né? Coordenar com o time, né? E conseguir fazer o produto que resolve o problema do cliente, mas funciona para o negócio. Tem muito mais coisa para fazer do que ficar administrando backlog e escrevendo história, né? Sem dúvida. Então, é um salto enorme de capacitação e de desenvolvimento e também de um tipo de ambiente que você precisa ter para a PM poder funcionar, né? Para o PO funcionar, basicamente, você precisa do quê? Você precisa contar para a PM, para o PO, o que a gente quer construir está aqui, né? Ele fez o backlog aí está feito. Outra coisa que eu vejo em alguns lugares é tratar PO como um step na carreira do PM ali, né? PO seria uma espécie de um PM júnior. Como é que você vê isso? Eu acho que os papéis são radicalmente diferentes. Eu acho que, de novo, você não tem uma designer júnior que faz outra coisa. Você não tem engenheiro, dev júnior que faz outra coisa, que não é, né? É o mesmo papel, só que mais simples, né? Então, pegar uma pessoa e botar, não, você vai ser administrador de backlog, né? Vai só fazer o papel de Scrum, aí depois você vai dar o salto para fazer outras coisas, eu acho que não faz sentido, né? O Google, para quem criou o modelo que chama de APM, que é o Associate Product Manager, que é o modelo de entrada, né? Eles criaram esse modelo com a Marissa Maia lá atrás, e muitas empresas adotam esse modelo, que é trazer gente muito boa, né? E aí, mesmo que não tenha experiência com produto, e aí você forma as pessoas, né? Às vezes as pessoas, como é que você entende o problema do cliente? Você começa a desenvolver as várias competências que precisa ter, né? E, normalmente, você bota a pessoa em produtos mais simples ou apoiado com o GPM mais sênior para desenvolver essas pessoas, né? Então, esse modelo tem o GPM e PMs mais júnior cuidando dos produtos. Às vezes tem gente que chama de Principal Product Manager, né? Que é uma versão um pouquinho diferente. Eu acho que isso faz mais sentido do que você ter papéis muito diferentes. Porque a ideia é, no seu primeira posição, mais júnior, você está aprendendo as competências que você precisa para crescer. Como PO, você não está aprendendo as competências, você está aprendendo outras coisas, né? Perfeito. Então, sei lá, é como se sei lá, legal. Alguém começasse como tester para virar developer depois. Tipo assim, até dá, né? Mas tester, você não está... Assim, você tem, é um salto enorme de você ser tester para virar dev, né? Eu acho que eu acho que é mais ou menos isso. Algumas pessoas saem de teste e viram dev, com certeza. Mas não é a maneira que a maioria das empresas desenvolve devs, né? Não vai começando como tester, né? É uma excelente analogia, fazendo outra na mesma linha, um ilustrador, né, que pode ser uma pessoa, um excelente ilustrador, e essa pessoa virar designer de produto, que tem que pensar muito além de ilustração, da parte, né, visual, gráfica ali, tem toda a questão de fluxo, jornada, experiência. É bem user research, tem muita coisa que tem que saber. De novo, é possível também o ilustrador virar, né? Mas não é assim que se desenvolve designer, né? As pessoas não falam, seu primeiro step na carreira aqui é ser ilustrador ou ser tester. Não, né? Não quer dizer que quem é tester, quem é ilustrador, não consegue virar PM, assim não quer dizer que quem é PO não consegue virar PM. Não é isso. Ele só está dizendo que é um salto muito grande, né? E empresas que têm uma estrutura de desenvolvimento mais estruturada, né, querem formar desde o início as competências que você precisa, né? Perfeito. Então, esse é um aumento de escopo, né? Acho que o escopo é completamente diferente e a visão é completamente diferente. Eu acho que o maior desafio, o que é diferente de ilustrador, por exemplo, ilustrador para designer ainda é razoável, mas o papel do PO para PM, o mindset é diferente. Não é só os skills, né? O mindset é diferente. Não é só assim, meu papel é pegar o que o stakeholder quer e definir. Né? Meu papel é fazer o stakeholder feliz. Né? O mindset é completamente diferente, isso que me preocupa. Né? As preocupações, né? O foco da pessoa é outro. O foco é completamente diferente, o que a pessoa está aprendendo é completamente diferente. Né? Tem que entender do usuário, tem que entender do negócio, tem que saber como que vai impactar as métricas de negócio, como que vai deixar o usuário feliz, engajado, voltando, acessando o produto. Muitos POs não têm nenhum contato com o usuário final, o cliente final. Né? Então, eu acho que o
o maior problema aí é esse, que é um salto muito grande de mindset, né? Eu até acho que de tester e ilustrador para cima é mais perto, né? Porque ilustração é um pedaço, né? Verdade. Ou testing é um pedaço que você tem que saber fazer, né? Do que... Acho que tem menos mudança de mindset, né? Agora, para a gente fechar, eu acho que você tocou num ponto importante, que é, além do PO, que é a questão do PM Júnior, né? E eu gostei muito do que você falou, porque isso é uma preocupação que eu vejo em alguns times também fazendo isso errado, que é pegar o PM Júnior e colocar o PM Júnior como assistente do PM, né? É uma pessoa que é assistente, que é a pessoa que vai, sei lá, agendar a visita com o cliente, vai. E eu acho isso absolutamente errado, né? Não faz o menor sentido isso. Você não consegue ensinar uma pessoa num craft, né? Enfim, num determinado tipo de trabalho, não dando oportunidade daquela pessoa trabalhar. Eu fiquei pensando, inclusive, minha filha acabou de fazer 18, né, foi aprender a dirigir. Não tem como ela aprender a dirigir sentado no banco do passageiro ali, troca a marcha, liga o rádio, agora liga o para. Não, ela tem que sentar no banco de motorista e tem que dirigir. Talvez antes, hoje em dia, né, na minha época não era assim, mas hoje em dia você tem ambiente simulado para aprender a dirigir, só depois você vai pegar o carro, mas obviamente você vai pegar o carro numa rua tranquila, né, num ambiente mais seguro, para aí depois você pegar e dirigir aqui em São Paulo, numa Santa Amaro, numa Faria Lima, enfim. Eu vejo o PM Júnior deve ser assim. Se a gente quiser ajudar PM Júniors a crescerem na carreira, tem que dar uma feature pequena, mas tem que dar um contexto completo. Essa é a visão que eu vejo, que eu costumo... Eu lembro que tinha um modelo de desenvolvimento que o pessoal usava nos Estados Unidos para desenvolver cirurgião. O cara quer fazer uma cirurgia nova que está aprendendo, né? A regra era estude uma, veja uma, faça uma. Então, assim, primeiro você estuda como é que faz. Essa cirurgia você faz desse jeito aqui. Aí você vê o cirurgião fazendo, e aí você fazia uma com o cirurgião te acompanhando. Entendeu? Já fez acompanhando. É mais ou menos o modelo que você deveria fazer para desenvolver PMs também, né? Você olha, me acompanha em visita no cliente, me acompanha em entrevista, né? Para aprender a fazer entrevista. Por exemplo, a recomendação da Teresa Torres é geralmente ter 2 pessoas, para uma fazer as perguntas e outra fazer as anotações, porque se você anota, você acaba perdendo um pouquinho de foco, né? Então você poderia começar só anotando as coisas, depois refletindo sobre as perguntas, depois você pode, agora vamos trocar, você vai fazer uma, né, comigo olhando, né? Então você pode ir fazendo esse tipo de coisa, e aí depois você vai dando features pequenas para a pessoa começar a trabalhar, e vai orientando, você vai desenvolvendo a pessoa, né, on the job também, né? Então, assim, até pode ter alguns aspectos de fazer coisas mais operacionais, mas se for isso, você não está desenvolvendo ninguém, né? Então, se for o estagiário, aquele estagiário, né, quando a gente era estagiário, que só tirava xerox, né? O pessoal mais novo, dá um Google aí no que era xerox, vocês vão ver o que era. Não faz nada, né? Você tem um estagiário só serve para ir lá no Starbucks comprar café e voltar para vocês, não está aprendendo nada, né? Então você tem que conseguir desenvolver a pessoa. E até essa dica da Teresa Torres já está desatualizada, né? Porque hoje tomar nota não faz o mínimo sentido. Você põe um gravador ali, já transcreve, já sumariza. Mas ela inclusive, já mostrou que o sumário vem errado e a transcrição vem errada também. Então, assim, tem esses desafios também. Né? Você tem que usar algumas ferramentas onde você faça algumas notas também, né? E ele só complemente. Mas aí é outra discussão de AI. Ainda precisa do humano no loop, né? E você acha que esse seria um caminho também para o PO, para ele poder evoluir para PM, né? Ele começar a entender como se fosse um PM júnior ali. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que primeiro mudar o papel de PO para PM júnior. Outro mindset, outro conjunto de skills, outro conjunto de competências, né? E aí sem fazer, mas tem que entender por que ainda é PO, né? Porque tem um processo muito pesado, porque está preso no Agile, ou pior ainda no Safe, porque ainda tem essa nomenclatura e esse papel. E eu acho que se você é PO hoje em dia, né, se você é PO em 2025, acho que vale a pena, né, começar a aprender produto do jeito novo, né? Já aprende produto direto com AI, né? Aprende vai prototyping direto, né? Porque eu acho que é uma carreira que está... É uma função, um papel que está em
em risco. Concordo, concordo. E eu até rodei um Google Trends recentemente e isso está claro. Países mais avançados em desenvolvimento de produto, por exemplo, Estados Unidos, nem se fala mais em PO. Não, imagina. Europa ainda se fala um pouco. Brasil, PO é mais que PM. Se você der Google Trends ali, Não. ainda é mais que PM. Gente, PO, o Google nunca teve PO, a Amazon teve PO, nenhuma das empresas líderes de tecnologia usou o termo PO na história. Empresas tradicionais americanas até usavam, etc., mas já não usam mais. Então, É isso aí. É isso aí. Acho que com isso a gente fecha. Não sei se tem mais fechamos por alguma aí, coisa que acho você que queira sim. fazer. O pessoal fica mais chateado com a gente. Né? Espero que o pessoal continue assistindo a gente, apesar de. Só queremos ajudar. Pode ter sido uma sacudida, assim, mas sacudida com carinho, Sempre querendo com o seu bem. carinho. Sempre com carinho, isso aí. E nos vemos então no próximo episódio. Nos vemos no episódio. Tchau, pessoal.